Olá! Estreia hoje o quadro Face a Face do meu canal Ideia Play no YouTube. A cada edição estarei trazendo entrevistas sobre a atualidade com a participação de empresários, profissionais liberais e personalidades que estarão dividindo seus conhecimentos com você, que está aí do outro lado da tela. Quem estreia o quadro é ela, Franciele Balestrin, que é especialista em fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica é um conjunto de técnicas de fisioterapia que podem ajudar não só no tratamento de problemas de saúde, entre eles incontinência urinária e fecal, disfunções sexuais, cuidados na gestação, pós-cirurgia de próstata e uropediatria, como também trabalha no fortalecimento dos músculos da área, trazendo benefícios à saúde e à vida sexual. Se você nunca ouviu falar em esse termo, saiba tudo nesta entrevista sobre fisioterapia pélvica e os benefícios que elas auxiliam no bem-estar do nosso corpo. Seja bem-vinda, Franciele Balestrin. Obrigada. Vamos direto ao assunto? Vamos. Quero saber onde fica a região pélvica. Então, a região pélvica é nessa parte de baixo, o ventre baixo, como a gente chama. Certo. A gente vai mostrar aqui a pélvica. A região pélvica, né? Os músculos do assoalho pélvico. Isso. Vamos lá, então? Então, como a região pélvica fica no ventre baixo, ela é coberta de músculos, tá? Esses músculos chamam assoalho pélvico. Assoalho porque dá a ideia de chão, então é o chão da nossa casinha como pelve. E lembrando que a região da pelve, ela é composta pela vagina e pelo ânus. Isso? Para a pessoa se familiarizar com o assunto, porque se a gente falar muito técnico, acaba que eles não entendem. Então, a gente em pé, assoalho, porque realmente assim, fica na parte baixa. Isso. E todos os órgãos internos, eles estão acomodados em cima da região pélvica. Exatamente. E ali os canais que seguram, né, que mantêm todos esses órgãos internos firmes e fortes, é a vagina e o ânus. Isso, por são isso os esfíncteres. Por isso que é interessante e é importante você fortalecer a musculatura dessas duas partes do nosso corpo. É isso? Isso, exatamente. Já estou bem entendida, já. Né? Eu falo porque eu estou fazendo fisioterapia pélvica e já tive algumas aulas com a Fran. Então eu tenho um pouco de conhecimento então para poder estar aqui facilitando a nossa conversa, né? Porque eu acho assim, a gente que faz entrevista, a gente tem que conhecer um pouquinho de tudo. Claro. Para a gente ter mais embasamento na hora do questionamento. Porque se eu venho aqui crua sem saber do que a gente vai falar, acaba que a gente não consegue absorver as informações que você está nos passando. Então, eu estar inteirada ao assunto, eu acho que vai facilitar a compreensão também da pessoa que está ali do nosso lado. Com certeza. Isso? Então, vamos lá. Por que é importante cuidar desta região? Então, essa região, o assoalho pélvico, ele vai prevenir incontinência urinária, como você já falou no começo, incontinência fecal, vai prevenir prolapsos genitais, porque como O que seria prolapsos? Prolapso seria a queda da bexiga, a queda do útero, ou mesmo do reto. Sim. Então, eles caem, eles descem e formam como se fosse uma bolinha, saem muitas vezes pela vagina da mulher, né? Mas existem prolapsos no homem também. Sim, daí no homem seria só no ânus? Sim, no ele ânus. sai pelo ânus. Tá. Até ontem, né? Eu desconhecia completamente, como eu te falei, sobre essa especialidade, nem sabia que existia, certo? Sim. Fui conhecer quando, né, comecei a gente produzir uma matéria para minha revista, né, no mês de maio. E acredito que a grande maioria do pessoal que está ali do outro lado, a população em geral, também não conhece essa especialidade. Por isso, acho que é de extrema importância a gente estar falando nesse assunto, para realmente tirar dúvidas e esclarecer as pessoas, certo? Então, desde que eu comecei a conhecer sobre a fisioterapia pélvica com você, eu aprendi e estou colocando em prática.
vários exercícios que até então eu nem sabia que era necessário a gente estar fazendo para fortalecer a musculatura desta região pélvica, que é composta, como a gente falou no início, pela vagina e pelo ânus. Isso? Não só isso, né? A região pélvica, daí ela é composta por todos os músculos. Isso, né? Mas a base dela seria esses... Porque tá externo é o que você visualiza, né? Então eu sempre aconselho assim, a paciente pegar um espelhinho e se olhar. Olhar, ver se está tudo normal, coloração, se não tem nada de anormal. E é normal ser feia mesmo? Ó, pra gente... Não, eu sei, vocês são profissionais, mas a gente tem... na verdade, a gente está falando de um assunto que é muito tabu. Hoje, levantar esses assuntos que a gente vai estar levantando aqui na entrevista realmente é tabu. As pessoas têm muito receio de falar no assunto. Eu até tenho uma fotinho ali. Então daí a gente vai mostrar. Porque a gente sabe que é importante falar para a prevenção, é importante falar para a gente desmistificar esse assunto. Sim. É importante falar para ensinar as pessoas. Tem muito tabu ainda nessa área. E é importante falar para a gente estar esclarecendo. Sim, não é mesmo? Com certeza. E entre os tópicos principais que a gente vai estar falando, queira ou não, é a parte de saúde e sexualidade. Sim. Isso? Então vamos direto ao ponto agora, né? A gente sabe, né, que todos esses problemas, eles não acarretam apenas homens e mulheres, mas também crianças. Sim. E também não tem uma faixa etária para o surgimento desses problemas, não é mesmo? Geralmente assim, crianças, os pais começam a observar a partir dos 3 aninhos, no desfraude. Sim. Então fica a enurese, que é o xixi na cama, não consegue tirar a fralda noturna. E a mulher, geralmente, ela começa... Mas é um problema, assim, que é psicológico ou é físico, então, na criança? Depende. Às vezes pode ser muscular mesmo, Sim. Pode ser da anatomia, ou pode ser psicológico também. Sim, então é tanto físico como psicológico. Isso. Então a gente vai agora, a gente vai trabalhar, falar de todos os tópicos que você hoje atua. Tá. A gente vai começar pela uropediatria, que então é esse atendimento ao público infantil. Isso? Quais são os problemas ou disfunções que mais acometem as crianças? Então, a principal é a enurese. Que seria? É a perda do xixi à noite. Certo. Que normalmente é a criança que faz o xixi na cama. Isso. E que a gente acha que... O que normalmente passa na nossa cabeça? Então, às vezes passa que a criança tem preguiça de levantar ou não acorda. Sim. Às vezes os pais brigam e traumatiza mais ainda essa criança. Por ela ter feito o xixi. Daí acaba ela bloqueia. Umas vezes. E daí acaba que ela vem a fazer. Então, como você já apontou aqui na entrevista, pode ser tanto um problema psicológico como físico mesmo. Funcional. E como tratar esse problema? Então, é necessário a consulta com o urologista, né? Primeiro fazer alguns exames, sim, ver a causa do problema e aí sim tratar. Sim. Se é uma bexiga hiperativa, se tem alguma disfunção neurológica mesmo da parte dessa criança. Sim. Aí primeiro tem que descobrir a causa para daí focar no tratamento. E isso é com a entrevista que você, como profissional, vai saber fazer essa triagem para tentar achar o foco. Isso. E a partir daí começa-se o tratamento. Isso. E daí, normalmente, o que é feito? O que se trabalha? Em criança a gente trabalha a fisioterapia comportamental. Tipo, vai ter que reeducar a mãe e a criança, a família inteira, né? A família e a criança. Por exemplo, assim, na enurese, o xixi é à noite, então diminui líquidos à noite, a ingesta de líquidos, alimentos irritativos da bexiga. Que seria, por exemplo, o quê? Café, tomate, refrigerante. Sim, então diminuir o consumo da água à noite e evitar alguns alimentos. Isso. Seriam os principais? Os principais. E diminuir, se a criança tem sede, você não vai deixar ela com sede, você vai diminuir, tomar um pouquinho. Justo. E agora, então, vamos passar para um outro tópico que você atende, uma das áreas que você também atua, que seria os cuidados na gestação. Isso. De que forma a fisioterapia pélvica atua nos cuidados com as gestantes? Então, a fisioterapia ajuda muito com a gestante, porque ela vai ter toda aquela mudança da fisiologia. Então, conforme a barriga vai crescendo, ela vai ter uma hiperlordose. Para a gestante que opta por um parto natural, a gente faz um tipo de tratamento. Para a gestante que opta por uma cesárea, a gente faz outro tipo. Certo. Entende?
Então, para o parto normal, a gente trabalha toda essa região do períneo daí, da mulher. Sim. Então, faz massagem, é um músculo. Sim. O músculo ele tem elasticidade e complacência. A gente tem mais sensibilidade de perda de urina, só a urina ou as fezes também? Na gestação... Normalmente é só a urina? Normalmente é só a urina, porque na gestação a maioria ficam constipadas. Então, elas têm constipada? Constipada é a dificuldade de fazer cocô, de evacuar. É? Uhum. E daí tem que ser feito tomar remédio? Geralmente a gente entra com a nutricionista junto, né? É todo um trabalho interdisciplinar de uma equipe. E por que ela fica constipada? Porque o bebê vai crescendo, comprime os órgãos, o trânsito fica mais lento. Daí por isso que ela tem a dificuldade de defecar. Defecar. Isso. E quando que a futura mamãe deve começar a fazer a fisioterapia? Depende dela, assim, geralmente a partir do primeiro trimestre. Então, fechou os 3 meses de gestação, já não tem risco, pode começar a fisioterapia. Sim. Aí, para a gestante aqui, que é o parto normal, também tem esse aparelhinho que é o Epinô. Tá. O Epinô, ele vai alongar bem o músculo e ele vai inflando. Isso aqui você introduz na vagina. Isso, é colocado um preservativo, sim, tá? Para proteção do aparelho e da gestante. Sim, sim. Aí você vai inflando, conforme ela vai relatando. Certo. Então, por isso, se começa no início... Deixa eu ver. Fica bem firme, Fica né? bem firminho. O intuito dele é alongar o músculo. Não tem nenhuma comprovação científica que esse aparelho, ele não vai dilacerar ou vai, sabe? Mas causar algum dano. Causar algum dano. Mas pela prática, ele ajuda muito e já vai dando um preparo emocional para a paciente. Que daí, no caso, ela dá a impressão de que é a hora que vai passar o bebê? Isso, exatamente. Então, a gente vai inflando, aí treina lá, daí isso bem depois, com 37 semanas, você começa a treinar o expulsivo do balãozinho. Você vai pressionando. Isso. Para tentar fazer expelir o bebê, né? Exatamente. Isso. Infla o máximo que ela consegue, de acordo com cada uma, e ela tenta expulsar o Epinô cheio. Através de exercícios com a musculatura interna da vagina. Com o treino. Você atua no antes, no durante o parto e também no pós-gestação. Isso? Exatamente. Então, a partir após o 3º mês. E daí, durante ali no processo de que ela já está entrando em trabalho de parto, de que forma que você atua? Então, a fisioterapia, ela entra como uma analgesia. Faz massagem, faz os alongamentos, faz a dissociação pélvica, usar bastante agachamento para facilitar a passagem do neném. Certo. E também no emocional da gestante, porque durante esse trabalho a gente acaba criando um vínculo. Certo. A gestante se sente segura com você, confia, e isso deixa ela mais tranquila para a hora do parto, tranquila e preparada. Sim. Toda mulher deveria fazer fisioterapia pélvica após ter o bebê? Sim. E por quê? Porque para ganhar o neném entra um hormônio chamado relaxina, que ele relaxa tudo, tanto as articulações como o músculo, para o bebê passar. Certo. E essa relaxina, ela fica atuando 3 meses. Para ela voltar ao normal. Para ela voltar ao normal. A vagina demora, então, para voltar ao tamanho normal depois que a mamãe tem o bebê? Se é um parto tranquilo, tudo bem, não demora muito não. Depende de cada organismo. Só no caso do parto normal, né? Porque quando a cesárea não influencia em nada ali na vagina. Influencia. De que forma? Com a cesárea, assim, o risco é maior, porque aparece só um cortezinho, né? Certo. Só que são 7 camadas até chegar no neném. Então, assim, às vezes por causa da postura, muitas mulheres pós-parto, no puerpério ali, elas não conseguem ter relação. Elas ficam com muita dor. Mas por quê? Então, é mais fisiológico e emocional também junto. Sim. Aí a fisioterapia... Tanto a mulher que teve parto normal quanto a cesárea? Tanto. E normalmente, depois de quanto tempo a mulher pode voltar a ter relação sexual? Então, depende de cada um. É indicado 20 dias após. Para ter o repouso. Aí algumas demoram um pouco mais, como sentem dor, às vezes já bloqueia, né? Então, depende de cada uma. Certo. Tem mulher, lógico, que está nos assistindo e que não tem condições financeiras de procurar o seu serviço. Ele é fornecido pelo Sistema Único de Saúde ou não? Na nossa região, não.
Só particular? Só particular ou por alguns convênios. Certo. E o que você recomendaria de exercício para esse público-alvo que não consegue ir para uma clínica particular? Então, eu recomendo... A primeira coisa que você tem que saber é onde que está essa musculatura. O que eu indico? Que elas coloquem a mão embaixo do bumbum, elas vão sentir 2 ossinhos, que são os isquios. Aí ela sentiu os iscos, ela vai apertar o ânus bem forte, como se fosse segurar um pum. Certo. Então, contraindo, a musculatura vai juntar. Relaxando, ela vai afastar. Ela tendo essa conscientização pélvica, começa a fazer esse tipo de exercício. Então, aperta o ânus como se fosse segurar um pum e relaxa. E vai fazendo isso. Vai fazendo, contrai, relaxa. Com que frequência esse exercício? Uma vez por dia, mais de uma vez por dia, sempre que lembra? Então, por isso que é sempre bom ter orientação, né? Sim. Geralmente na internet você encontra assim, faz tantas séries e tantas repetições. Só que depende muito de cada uma. Sim. Às vezes você vai encontrar lá, contrai e segura e conta até 10, mas a pessoa não consegue segurar até 10, ela consegue segurar até 3, até 4, então ela tem que ir vendo o limite dela. Sim, por isso que seria por isso é bom a orientação de especialista. Mas como elas não têm, você recomenda que elas comecem com o quê? Então, exatamente, com achar onde que está essa musculatura, eu recomendo então que elas contraiam e relaxem, segura o pum, solta o pum, segura, solta. Esse seria o principal, que ajudaria elas muito para fazer com que a vagina volte ao normal. Com que esse músculo se fortaleça. Aí cada vez que for tossir, espirrar, como elas têm, segura antes da tosse ou do espirro, aí tosse. Sim, eu tô fazendo isso. E na verdade, assim, a gente vê, eu fazendo fisioterapia com você, eu também sou relaxada. Eu acabo que às vezes não faço os exercícios. Sou franca em te dizer, e sempre te falo, né, toda vez que eu chego lá. Fez exercício? Ai, Fran, fiz um pouquinho. Esqueci. Não fiz. Mas é bem importante porque, queira ou não, a gente vai estar fortalecendo a musculatura. Sim. Né? E é um músculo como qualquer outro, só que a diferença é que ele fica lá dentro escondidinho. Sim. Né? Diferente do bíceps, que você vai lá e malha o bíceps na academia. E você vê o resultado rápido. E lá realmente assim a gente, como eu falei no início, a gente não tem o hábito e nem sabia que haveria necessidade de a gente fazer um exercício para fortalecer a região da vagina e do ânus. Isso era do meu conhecimento, aos meus 43 anos não sabia realmente não sabia. Então a grande maioria da população não sabe que tem essa especialidade que trata especificamente desse problema. Vamos agora então passar para os problemas de próstata. A fisioterapia pélvica atua somente no pós-cirurgia de próstata? E de que forma que é feito esse tratamento? Ela atua no pré também. Se o paciente procura antes da cirurgia e ele tem uma conscientização... Mas no caso assim, ele já foi diagnosticado com câncer? É câncer. Foi diagnosticado antes da cirurgia. O que ele pode fazer? Então, ele vai procurar a física para ter essa conscientização pélvica. Os exercícios, a musculatura tanto do homem quanto da mulher é basicamente a mesma. Certo. Então, é o assoalho pélvico. A diferença do homem é que ele aqui, tem o órgão dele é externo. Isso, tem o prolongamento do pênis. Mas o músculo isso aqui. É o mesmo. Interno é isso aqui no homem também. Então, assim, o que a fisioterapia vai ajudar? Depois da cirurgia da próstata, provavelmente a maioria dos homens ficam incontinentes, eles ficam perdendo xixi. Fica? Fica, a maioria, assim, depende, alguns não, mas a maioria fica. Aí essa musculatura fortalecida vai ajudar com que ele não perca ou perca menos xixi. E como que é feito o exercício no homem? Porque a mulher, como eu faço os exercícios, normalmente você introduz algo na vagina e a gente vai fazendo... É sonda que chama. Isso. Daí a gente vai fazendo os exercícios. E no homem, como que é feito? Então, no homem é feito por via anal. É via anal? Via anal. Esse exercício aqui. Só que não com esse. É um outro aparelho, mas então, daí dessa forma. Tem a sondinha anal, que é colocada, introduzida no ânus. Então, daí ela trabalha tanto a parte do pênis quanto do ânus? Isso. Ah, tá certo. Vamos lá, então, falar agora da... quero perguntar mais uma coisa ainda. Agora a gente vai falar sobre a incontinência urinária. O problema é mais comum do que a gente imagina, né? Sim. A gente acha que realmente assim que isso acontece, mas pelo que eu conversei com você e você realmente me relatou, o problema é bem reincidente e tem bastante pessoas que sofrem desse problema.
Esse problema é mais comum em homens e mulheres de todas as idades? Mas em mulheres. Mais em mulheres? Uhum. E por quê? Porque a uretra da mulher ela é menor que a do homem. Então, assim, tem pesquisas que já apontam que 3 em cada 4 mulheres têm algum tipo de incontinência. Incontinência ou fecal ou urinária. Só falando na urinária. Falando na urinária. E tem mais um tipo de incontinência urinária? O que seria? Os 3 tipos mais comuns são a incontinência urinária de esforço. Essa incontinência se dá quando você espirra, quando tosse. Por exemplo, espirrou, saiu aquele jatinho. Ou você vai erguer um peso. Em todas as idades? Em todas as idades. Esse independente pode ocorrer em todas as idades, devido à fraqueza dessa musculatura. Sim. É a mais comum, essa incontinência urinária de esforço, como o próprio nome chama esforço, Sim. né? Os esforços. A incontinência urinária de urgência, quando tem aquela urgência súbita de ir no banheiro. Você não consegue segurar. Não consegue segurar. Deu o desejo, você tem que ir correndo e muitas vezes quando chega no banheiro, já fez escapa. o xixi. E a mista é a junção das duas. Então você tem o esforço e tem a urgência junto. Sim, e daí acaba que esse caso é super necessário buscar um especialista para fazer o tratamento. É quando é um ou outro, até você em casa pode se exercitar. A gente sempre recomenda, né, consultar um médico, fazer os exames. Geralmente um ginecologista ou primeiro urologista. Vai ao ginecologista e depois ele encaminha para você? Às vezes, dessa forma? Vai no ginecologista, encaminha para o urologista, aí o uro encaminha para mim. A mulher também vai no urologista? Vai. Vai por causa de quê? Porque trata o aparelho urinário. É? A urologia, não é só de homem. O urologista é para homem, né? Também, Que eu normalmente trata homem e mulher. Mas daí trata tanto homem quanto mulher. Tanto homem quanto mulher. Porque antes assim a gente tinha a cultura de que o urologista era só para mulher. Eu achava ginecologista para mulher e urologista para o homem. Então não. Que tem alguns exames que é mais o uro que pede, né? Então faz uma urofluxometria para ver o xixi, para ver É bom a como gente falar, porque realmente a gente é leigo. A especialista que é você, então a gente está aqui para realmente esclarecer. Sim, então pode-se procurar o ginecologista ou o urologista e, se necessário, encaminham para a fisioterapeuta pélvica, que no caso, hoje, em Caçador e região, você é uma das especialistas. Que bom. E a físio, é a primeira linha de tratamento. Sim. Então, às vezes eles entram com algum medicamento, mas a primeira linha do tratamento é o fortalecimento. Certo. Aí, se a primeira linha não deu certo, passa para os outros procedimentos mais invasivos, que daí, no caso, pode ser a cirurgia ou medicação. Conforme o caso. Certo. A incontinência urinária, ela surge por causa do enfraquecimento da musculatura da vagina? Pode ser por causa da musculatura ou por causa da uretra também. Tem uma hipermobilidade uretral que pode... A uretra é por onde passa o xixi. Sim. Então, se ela tem alguma disfunção ali também, às vezes a musculatura está forte, mas a uretra tem alguma alteração. Aí você pode ter um tipo de incontinência também urinária devido à uretra. Tá, vamos ensinar o pessoal em casa a fazer o exercício, porque você me ensinou que quando a gente tosse, quando a gente vai fazer um esforço, você contrai aperta a o vagina, ânus como se fosse só segurando. O ânus é o mesmo músculo, vai pegar. Certo. Daí você contrai e atim. Exatamente. Daí não vai deixar escapar. Exatamente. Como se você estivesse fechando. Segura fechado, porque normalmente a gente relaxa, deixa relaxado. Deixa relaxado. E daí acaba, espirra, tosse e pede xixi. Um pouquinho de xixi, né? Então, o recomendado é fazer começar a praticar esse exercício, né? Contrai, espirra, tosse ou faz um esforço. Entendeu? Então, eu acho bem importante a gente estar orientando, porque a maioria das pessoas não tem condições de estar procurando um profissional. E por isso eu acho que esse nosso veículo vai estar ajudando as pessoas a ter conhecimento da causa e prevenir, né? E aprender a como lidar com o problema. Outro assunto. Você falou, problema físico. Quando que a gente deve procurar o especialista? Então, nesse caso, quando ele está num caso mais avançado, que daí você quanto antes você procurar, melhor é o resultado. É melhor. Sempre a prevenção vai ser o melhor. Tá perdendo um pouquinho de xixi, já vai procurar, já consegue resolver. Senão, você vai deixando, quanto mais vai passando, mais fraco vai ficando. Certo. Aí tem casos que deixam anos, aí é só cirúrgico. Sim. Mas mesmo assim, a fisioterapia é indicada pré-cirurgia e pós-cirurgia. Tá certo. Agora vamos então passar para
falar sobre a incontinência fecal. Como falamos no início, né, existe muito tabu em cima desses assuntos que a gente está abordando. Por esse motivo, quase a gente não ouve falar sobre incontinência fecal. Eu desconhecia que tinha esse problema. E ele é comum, não é mesmo? Quem mais desenvolve esse problema? Homem, mulher, criança, e por quê? Então, criança geralmente desenvolve esse problema porque algumas nascem com ânus imperfurado. Não tem o buraquinho. Não tem o buraquinho, então nasce sem a abertura do canal anal. Aí o médico reconstrói essa abertura, só que o esfíncter dele é artificial, não é natural que nem... O que é esfíncter? O esfíncter é aqui o redondinho. Certo. Né? Então, assim, a criança que nasce com ânus imperfurado sem essa abertura aqui, ela vai ter uma flacidez, digamos, aqui. Sim, ele não consegue segurar. Não consegue segurar. E fica sempre caindo fezes. Depende, assim, mulheres, depende de cada uma, assim, teria que ir no médico, ver bem certinho qual que é a causa para estar especificando. Então, quando aparecer o problema, nesse caso é recomendado ir buscar um especialista. Primeiro vai no médico, no urologista, faz os exames. E daí, se for necessário, daí a partir daí começa a fisioterapia, é isso? Isso. Se o problema for no início, tem alguma dica que a gente possa fazer em casa sem precisar ir buscar um especialista? Depende, sim. Qual início? Porque se escapou um pouquinho hoje, você deixou, mais um pouquinho amanhã. Eu aconselho sempre procurar. Desde o início. Começou, porque alguma coisa já não está normal. Sempre que a gente sente qualquer coisa de anormal, é porque tem algum problema. Então, por isso é importante você buscar um especialista. A gente sabe que é um tabu falar sobre esse assunto, mas a pessoa que faz sexo anal pode vir a sofrer incontinência fecal? Pode. Se realizado constantemente, sem proteção, sem lubrificação, de maneira mais bruta, digamos que machuque a região, pode sim desenvolver. Nós estávamos falando no teu consultório que os profissionais do sexo normalmente têm esse problema, justamente pela frequência e porque eles não podem pôr limites com o cliente. Normalmente o cliente procura, se ele quiser fazer sexo anal, ele vai estar fazendo. Então ele não pode estar se policiando para que não seja realizado esse ato. Normalmente acontece isso com esses profissionais. Acontece. E também a introdução de objetos. Sim. Né? Normalmente o quê? Depende de cada do desejo de cada um ali na hora. Você listou alguns exemplos que o teu professor na tua pós-graduação acabou mostrando para vocês alguns cases e realmente assim é bom a gente falar porque há uma incidência grande sobre esse assunto que normalmente as pessoas não falam, não é mesmo? Olha, tem de tudo um pouquinho. Sim. Então, desde o cabo da vassoura, lâmpadas, frascos de desodorantes, tem de tudo um pouquinho mesmo. E existe algum exercício que a pessoa pode fazer para evitar esse problema no futuro? Essa contração e o relaxamento. Sim. E em qual estágio a gente deve buscar um profissional especialista nesse assunto? Começou a perder fezes, já busca. Consulta um médico, pode começar com um clínico geral e ir para um profissional. Daí ele vai encaminhar por um urologista, ginecologista e automaticamente pode ser que daí venha encaminhar até a tua especialidade. E se for necessário, cirurgia, dependendo do grau que está o problema de incontinência fecal. Isso? Exatamente. As mulheres têm muito receio em fazer sexo anal. O que você tem para esclarecer sobre esse assunto? É normal fazer sexo anal? E quais os cuidados que se deve ter? Se a pessoa quer fazer, a dica é que ela esteja bem relaxada, usar um lubrificante, um gelzinho. No mercado tem várias coisas até para anestesiar o local. Está relaxada e tem que querer. Justamente, tem que ter o consentimento. Certo. Para a gente fechar, acredito que seja o assunto mais esperado da entrevista de hoje, que seriam as disfunções sexuais. Quais os problemas mais comuns apresentados por homens e pelas mulheres? Por homens são a disfunção erétil e o orgasmo prematuro, que é a ejaculação precoce.
pelas mulheres são a anorgasmia, que é a dificuldade de ter orgasmo, o vaginismo, que é a dificuldade de penetração, e a dispareunia, que é a dor durante o ato sexual. Certo. E a mulher, quando é recomendado ela começar a fazer o fortalecimento da musculatura da vagina? Então eu recomendo, iniciou a vida sexual, já começa a fortalecer essa musculatura. Para depois, para prevenção. Então, ela engravidou, pós-parto, sempre vai fortalecendo para ter uma prevenção lá para frente. Certo. E com o passar do tempo, a mulher vai ficando com a vagina mais larga, mais elástica? Se ela não fizer a fisioterapia? Como qualquer músculo do nosso corpo, ele vai ficando flácido, sim. Certo. E o que você recomendaria para a mulher? Os exercícios pélvicos. Eu sempre recomendo procurar um profissional, fazer uma avaliação, ver a partir do que ela vai começar e estar instruída. Está instruída a fazer certinho. Certo. Orientar para que faça da forma correta. A mulher que faz fisioterapia pélvica, ela aprende a ter e dar mais prazer para o seu parceiro ou parceira? Aprende, fica mais confiante, a autoestima aumenta. Então, só dela ter essa autoconfiança, ela já vem a favorecer. Vem a favorecer, exatamente. A mulher que está sem parceiro para a prática do sexo, é verdade que ela deve se masturbar e por quê? Ela deve se masturbar para estimular a musculatura e até para ela relaxar. Tem hormônios que só na hora do orgasmo que é liberado pelo corpo. Certo. E o pompoarismo é um exercício mais recomendado para o fortalecimento da vagina ou tem outros? Tem outros. Então, o pompoarismo é uma sequência de exercícios, né? Ela tendo essa conscientização pélvica, sabendo contrair, relaxar de forma adequada, contrair e manter. Aí parte para o pompoarismo, que é uma sequência. Certo. Esse aqui seria o aparelhinho que vocês usam normalmente para fazer as bolinhas de Benvoir. Isso. É encontrado em qualquer loja de sexy shop. E realmente assim, a Franci me ensinou lá no consultório, a mulher ela introduz. De início, você ensinou a introduzir e fazer alguma atividade com as bolinhas dentro. Porque a própria musculatura da vagina, ela faz a contração naturalmente. Naturalmente. E depois você passa para um outro estágio, onde você começa a fazer o exercício, que seria introduzir as bolinhas, segurar e começar a fazer pressão para tentar tirar. E quanto mais você conseguir segurar essas bolinhas dentro da vagina, mais você vai estar fortalecendo a musculatura. Isso, mais conscientização também. Isso. Essa seria a forma mais correta de fazer o pompoarismo, certo? Quanto mais se faz sexo, mais se fortalece a vagina, ou quanto mais se faz sexo, mais ela fica elástica? Mais fortalece. Mais fortalece? Mais fortalece. E pra gente fechar, o que você tem a dizer para as mulheres que reclamam de fazer sexo com tanta frequência com o seu parceiro? Eu falo isso porque a gente ouve muita mulher falar que não tem disposição e interesse pelo sexo como o homem. O que você daria de dica para essa mulher? Então, assim, o sexo, ele é um conjunto, né? Você tem que ter um dia agradável, tem que ter aquela coisa da conquista. Para chegar na hora... Estar disponível e estar com vontade realmente de fazer o sexo, certo? Fran, gostou da nossa conversa? Gostei, obrigada. Obrigada, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu acredito que esclareceu muito as pessoas que acompanham o meu trabalho e agora vão começar a procurar o seu também, porque realmente, como a gente falou no início, a gente não conhecia essa tua especialidade. E as pessoas vão começar a agora te procurar. Gente, foi um prazer literalmente estrear o quadro com você, Fran, porque é um assunto assim que é do interesse de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima edição.